eu digo que o Brasil está muito lascado em sentido governamental e político, principalmente dos nossos líderes políticos, é porque é real. Se liguem nesse trecho que o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, mencionou em uma live nesta semana. Abre aspas. Quando eu vejo alguns discursos dessas pessoas falando, quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta, ainda bem que a natureza, contra a vontade humana, criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Fecha aspas. Luiz Inácio Lula da Silva falou isso. E eu estou aqui porque meu canal ele não é de direita e esquerda. Ele é de conhecimento, informação e opinião que eu dou depois que eu estudo o que acontece no Brasil. E, sinceramente, se você é lulista, se você é bolsonarista, o que for, não importa. Só estou dizendo que esse comentário aqui do Lula foi infeliz, foi triste. Ninguém precisa de uma pandemia, de uma quarentena, para acordar, para perceber que o Estado deve atuar na sociedade, que o Estado tem que colocar oportunidades para as pessoas, que as pessoas têm que aprender o que é política, que as pessoas têm que enxergar isso e aquilo, têm que enxergar as coisas públicas. Não é preciso 1000 óbitos em 24 horas, como o Brasil registrou esta semana, para o povo acordar, não. A gente não pode acordar em meio a mortes, não. Porque isso é triste, sabe, Lula? Isso é triste para as pessoas. Isso é triste para as pessoas que estão sofrendo com a perca de tantos e tantos outros familiares vítimas do coronavírus. Ninguém precisa desse tipo de comentário. E eu tô falando isso, eu acredito, até o Lula pediu perdão, né? Não sei se vocês viram, ele pediu perdão por ter falado esse comentário. Ele viu realmente não era o que ele queria colocar, e eu também acredito que não foi proposital e ele não quis causar mal na fala dele. No entanto, a gente que fala com o público, sejam pessoas influencers, sejam líderes políticos, a gente tem que ter cuidado com o que fala, porque milhares de outras pessoas estão nos olhando e essas pessoas se influenciam pelo que a gente diz, principalmente se tratando de Lula, de Bolsonaro, de influencers famosos. Tem que ter cuidado na comunicação, porque tem pessoas que pensam igual. E a gente não pode pensar que uma pandemia tem algo bom por trás dela, porque não tem. Não tem, a gente está preso em nossas casas, tem gente que está sem ter comida, tem gente que está enlouquecendo, tem gente com transtorno psicológico, tem gente confuso, tem gente perdendo familiares, pessoas que amam, para esse vírus, entendeu? Então assim, a gente não pode ver algo bom na pandemia, na quarentena. Uma coisa é você refletir sobre determinados aspectos agora, mas não dizer que é necessário, que ainda bem que aconteceu algo desse tipo para as pessoas acordarem, não. As pessoas, elas têm que ser acordadas, senhor Lula, todos os dias, independente, e não necessário algo tão drástico e tão catastrófico para que elas acordem, não. Elas precisam acordar quando no seu governo, no governo do Bolsonaro, no governo de quem for colocado uma educação de qualidade, uma educação com recursos, uma educação justa, igualitária, com equidade, para que as pessoas tenham consciência e saber político, para que as pessoas se politizem. Isso sim. Aí, em contrapartida, vem o Bolsonaro e fala o seguinte, abre aspas, em uma live também esta semana, foi os dois nas lives, Lula em uma, Bolsonaro noutra, e Bolsonaro disse, quem for de direita, toma cloroquina, de esquerda, toma tubaína, fecha aspas. Minha gente, vocês já devem saber minha cara lendo esse tipo de coisa. Porque o Bolsonaro, ele é um grande defensor da cloroquina, porque ele sabe mais do que qualquer outro cientista.
não tem nenhuma prova científica que a cloroquina serve para o combate do coronavírus. Pelo contrário, o povo está atrás de cloroquina e quem tem lúpus, quem utiliza esse medicamento, está sem, está em falta. Então, assim, ele defende a cloroquina, mesmo a Organização Mundial da Saúde, toda a ciência dizendo que pode trazer efeitos colaterais grandes ao paciente. Inclusive, a demissão dos seus ministros foi em decorrência dessa questão, um dos motivos dele sempre defender a cloroquina. E ainda colocar que de esquerda toma tubaína. E citando o ódio, né? E citando a violência, e citando a divisão ainda mais da sociedade, a polarização. Então, assim, eu falo sempre de Bolsonaro aqui. Sempre. E o fato de eu falar de Bolsonaro não quer dizer que eu sou petista. E o fato de eu criticar Lula não quer dizer que eu sou bolsonarista. Não. Quer dizer que eu sou uma pessoa que não tem um político assim do meu lado, alisando essas coisas. Não, não tenho. Né? Eu reconheço e critico. E cobro. E se eu tenho esse espaço, então eu farei. Se eu critico o lado A, o lado B também. Tem um ditado que diz, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, as coisas aqui devem ser igualitárias. Né? O canal não é de direita, o canal não é de esquerda, o canal é informativo e compartilhando conhecimento e opiniões que eu trago depois que eu leio as notícias, eu estudo aquilo. Então, assim, foram 2 comentários extremamente infelizes. O Lula pediu perdão, né? Porque eu sei que o Lula, eu não estou defendendo, mas eu sei que ele não falou de forma ruim. Mas, no momento, ele se colocou muito mal. E isso pode ter influenciado milhares de pessoas a pensar assim. Várias pessoas pensam assim já. Que foi preciso um vírus para as pessoas acordarem para isso. Não, não é necessário isso. É necessário educação e politização. E isso se faz quando a educação do Brasil for algo prioritária. Prioritária. Que em nenhum governo ouvi isso. E a gente sabe que tiveram os governos médicos. Qualquer governo é melhor do que o do Bolsonaro. E o governo Lula trouxe muitas coisas boas, sim, pra gente. Mas a gente ainda não chegou no que a gente precisa. E não é gratidão, é obrigação. O político tá lá para fazer o bem para a população. Até rimou. E é isso, gente. Então eu trouxe esses 2 comentários, essas 2 coisas que, tipo, pra dizer pra vocês que as coisas andam muito mal, mas em situações, até gaguejo, as coisas andam muito más em relação aos nossos líderes políticos. A gente tem que ter cuidado no que a gente defende. Eu já fui uma pessoa super defensora de político A, mas minha cabeça era assim, ó, fechadíssima. Graças a Deus, eu escolhi estudar política, saber mais, para depois eu me posicionar. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo aqui do meu canal. Espero que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal. Vamos chegar aos 1000 inscritos. Um beijo. Eu só vim colocar sobre esses dois comentários e dizer pra você que se politize, conheça. Jamais ache necessário uma pandemia para você refletir sobre aspectos sociais e políticos. Pelo contrário, veja, estude, conheça, pergunte a outras pessoas, assista filme que traz história, assista documentário, enfim. Estude da forma que você achar melhor para você e mais fácil da compreensão. Qualquer coisa, estamos aqui. E é isso, minha gente. Não confie que cloroquina é salvação, porque não é também, viu? Não é de jeito nenhum, pelo contrário. Tchau!